Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais um momento de meditação e junto a você, com certeza, nós teremos uma experiência maravilhosa na presença de Deus por meio de um tema e de um texto bíblico que vai trazer luz, conhecimento e, acima de tudo, a presença de Deus a cada um de nós. Antes de nós conhecermos o tema, conhecermos o texto bíblico para o qual nós vamos refletir, eu gostaria de te pedir algo muito simples, que está ao teu alcance, não vai ser nada demais, não vai ter custo nenhum. É só para que você se inscreva, deixe o gostei, comente e compartilhe, com alguém que você queira bem, tá certo? Se você puder fazer isso, eu ficarei muito feliz. Eu tenho certeza que será de grande ajuda para este canal, tá certo? Pedido feito, agora vamos fazer a nossa oração. Junte-se a mim nessa prece ao nosso Deus. Senhor Deus, estás nos céus, muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder estudar, meditar e refletir na Tua Palavra. E nessa ocasião, no tema de hoje, a qual nós vamos abordar, conversar e pensar, e o Senhor possa utilizar esse tema para chamar a nossa atenção, a falar o nosso coração, e com o teu poder e a tua autoridade a gente venha perceber as bênçãos que o Senhor está colocando diante de nós. Perdoa os nossos pecados, fica conosco. É isso que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é espinho na carne. É um tema bastante conhecido, e com certeza quando fala nesse assunto, nós logo nos lembramos da pessoa que o mencionou, que foi o apóstolo Paulo. Só que fica sempre aquela dúvida, o que é o espinho na carne? O que era o espinho na carne de Paulo? É sobre isso que nós vamos meditar e com certeza vamos ser impressionados e impactados pela palavra de Deus. Eu quero convidar você a ler comigo o texto que fala sobre esse assunto. Ele está lá na carta de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Diz assim, ó. E, para que não me ensoberbesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Olha esse verso, como ele traz algumas verdades de forma muito clara. Preste atenção. Paulo ele fala o seguinte, olha, para que eu não me exaltasse por conta das revelações. Deus falava com Paulo, Deus revelava os planos de Deus para Paulo, ou seja, Paulo era uma pessoa inspirada por Deus. E ao ter essa qualidade, essa bênção de Deus, facilmente ele poderia se ensoberber, se orgulhar, se achar, como a gente diz aqui na região. Aí Paulo diz o seguinte, para que eu não vivesse essa realidade, foi-me dado um espinho na carne. Esse espinho na carne era um mensageiro de Satanás. Ou seja, era algo ligado ao diabo. E o que é que esse mensageiro fazia com Paulo? Ele batia em Paulo. Quem sabe ele humilhava Paulo. Você já foi esbofeteado? Esbofetear vem da situação de bater na cara. E, diga-se de passagem, eu creio que não é nada vantajoso você ter a sua cara esbofeteada. Então, é algo que, de certo modo, traz uma sensação de vergonha, quem sabe uma sensação de humilhação. E aí Paulo utiliza desse espinho na carne para dizer o seguinte, olha, por conta desse espinho é que eu não me exalto. É como se Paulo tivesse chamando a atenção de que por algumas circunstâncias da vida, características, algumas coisas que aconteciam na vida dele,
Isso fazia com que ele mantinha o pé no chão, dizendo o seguinte: olha, eu não sou essas coisas todas, não. Não é porque eu tenho acesso a revelações, não é porque eu sou um homem inspirado pelo Espírito de Deus que eu sou diferente ou que eu sou maior, melhor do que as outras pessoas, não. Eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu careço também da graça de Deus. Eu preciso ter meu momento com Deus constantemente, para que eu não venha a sair do prumo, a sair do caminho, a sair da presença de Deus. Embora Paulo ele não diga de forma clara o que é esse espinho na carne, a Bíblia ela traz algumas pistas do que poderia ser. A meditação de hoje, pelo menos, trouxe à tona 3 possibilidades. A primeira possibilidade é encontrada ali no contexto de Números. Números 33, verso 55, traz à tona uma realidade que o povo de Deus, os israelitas, viviam. Que Deus, ele se utilizava de um espinho na carne para fazer com que o povo se mantivesse no caminho certo, no caminho da obediência. Caso o povo desobedecesse ao Senhor, o Senhor iria suscitar um espinho na carne do povo. Um outro contexto bíblico que nos ajuda a entender a realidade de Paulo se encontra ali em Oséias 2,6, que também é mencionado a situação do espinho. E aí, lá é apresentado de uma forma diferente. Deus se utiliza do espinho para colocar no percurso que leva à perdição. Imagine um caminho, uma rua. É uma rua de perdição, é uma rua que vai te afastar de Deus, um caminho que vai te levar para longe de Deus. E aí Deus, tentando evitar essa triste situação, ele coloca obstáculos espinhosos no caminho para dificultar o nosso acesso, o nosso trânsito nesse caminho. Então, é uma outra sugestão que a Bíblia traz à tona com relação ao que possível, o que poderia ser, né, a possibilidade que poderia ser esse espinho na carne de Paulo. E a terceira e última opção que a meditação trouxe se encontra ali em Gálatas 4, verso 13 ao 15. Paulo, dentro desse contexto, traz à tona uma realidade de uma enfermidade que ele tinha. Tudo levava a crer ser um problema de visão. E aí, ele, dentro desse contexto, ele agradece aos irmãos que estavam ali recebendo, que estavam ali tratando bem. E ele até cita que esses irmãos se colocaram à disposição que, se pudesse, eles cederiam os olhos dele para Paulo, para que Paulo utilizasse os olhos dele. Então, trazendo à tona que o espinho na carne de Paulo poderia ser uma enfermidade relacionada à questão da visão. O ponto interessante dessa meditação, desse assunto, espinho na carne, era algo que incomodava Paulo. Era algo que, quem sabe, tirava a paz de Paulo. Não foi à toa que a Bíblia fala que ele orou por 3 vezes ao Senhor, pedindo que retirasse aquele espinho, que removesse aquele espinho da carne dele. E a resposta de Deus para as 3 vezes que Paulo orou foi: não. Não, meu filho, eu não vou tirar porque a minha graça é suficiente para você. A minha graça basta a você. O que isso quer dizer a mim e para você na meditação de hoje? Que possivelmente eu e você também tenhamos espinhos na carne. Coisas que nos incomodam, coisas que, quem sabe, tiram a nossa paz, coisas que, quem sabe, tornam a nossa realidade uma realidade mais difícil. O que o exemplo de Paulo chama a minha e a sua atenção eu e você só precisamos de uma única coisa, que é a graça de Cristo.
Por que foi que Deus, por que foi que Deus não atendeu a oração de Paulo? Afinal de contas, ele não estava pedindo nada absurdo. Sabe? Às vezes a gente entende a negativa de Deus como sendo uma bênção não alcançada. Mas nós devemos trazer à tona e ter o discernimento de que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E se ele respondeu com um não, significa dizer que era o melhor para mim e para você, como foi o melhor para Paulo. Então, independente da situação em que nós vivemos, se a gente tem ou não o espinho na carne, como Paulo tinha, nós devemos nos focar simplesmente na graça de Cristo. Pois é por meio dessa graça que nós seremos salvos. Chegamos ao fim, a mais um momento com Deus. Hoje tratando do tema espinho na carne. Algo que incomodou muito a Paulo. Mas após Deus dizer que a graça era suficiente, quem sabe o coração de Paulo ficou tranquilizado, ficou calmo e podemos dizer assim, em paz, com a paz de Cristo. Tá certo? Que o Papai do Céu te abençoe, te proteja de todo mal. E se você puder, compareça aqui amanhã, porque amanhã, mais uma vez, nós teremos nosso momento com Deus. Se você não é inscrito, se inscreve, deixa o gostei, comenta, compartilha, dá essa ajuda. Tenho certeza que vai ser bastante proveitoso você fazer parte deste canal, como não apenas um ouvinte, mas alguém que também está trabalhando para a obra de Cristo. É isso? Até a próxima e tchau, tchau.